Olá pessoal, nós vamos dar início à nossa disciplina Gestão Organizacional e a nossa aula de hoje nós iremos falar sobre tipos de planejamento. Na administração, nós entendemos que ela é um processo de aplicação de princípios e de funções para alcance de objetivos. As várias funções do administrador, consideradas como um todo, formam o processo administrativo. Planejamento, organização, direção e controle, por exemplo, são consideradas separadamente. Constituem as funções administrativas quando visualizadas na sua abordagem total para o alcance de objetivos. Elas formam o processo administrativo. E o que é o processo administrativo? Processo é qualquer fenômeno que apresente mudança contínua no tempo ou qualquer operação ou tratamento contínuo. O conceito de processo implica que os acontecimentos e as relações sejam dinâmicos em evolução, sempre em mudança, e isso de forma sempre contínua. O processo não é uma coisa parada, estática e dinâmica, como sempre disse. Na administração, as coisas estão em constante mudança, não é estático, não é paralisado. E aí nós temos a primeira função administrativa, do planejamento. Define os objetivos para o futuro, desempenho organizacional. Também decide sobre os recursos e as tarefas necessárias para alcançá-los de forma adequada. Envolve ainda a solução de problemas e tomada de decisões quanto às alternativas para o futuro. É necessário planejar, e a gente planeja porque nós não queremos nos deparar com situações onde não temos respostas. Nos níveis organizacionais, nós temos o nível institucional, que envolve quem está dentro desse nível, quem faz parte desse nível institucional. Nós temos aí o presidente, o conselho, diretores, eles têm maior contato com o mundo externo, eles também são chamados de nível estratégico. Esse nível institucional também é conhecido como nível estratégico. É onde se define a missão e os objetivos fundamentais do negócio. Quem está dentro, faz parte desse nível, o nível estratégico, tem uma visão globalizada, uma visão ampla, para que possa tomar as melhores decisões. A ideia é evitar erros. O segundo nível é o nível intermediário, articula o nível institucional com o operacional, composto por gerentes. Esse nível está no nível intermediário, e faz essa ligação entre aqueles que estão lá em cima, no nível estratégico, assim também com a ligação com o nível operacional. Ele é composto por gerentes, e são aqueles que gerenciam a empresa, os departamentos. Interpreta a missão e os objetivos fundamentais do negócio, traduzindo para que o operacional os transforme em ações cotidianas, também chamado de nível tático. Então nós temos aí dois níveis. O primeiro é o nível estratégico, o segundo é o nível tático. E o terceiro nível é o nível operacional. É o nível mais íntimo da organização. Administra a execução e a realização das tarefas. Administrador deve ter visão operacional. É também chamado supervisão de primeira linha. Tem contato direto com a execução ou operação que é executada pelos funcionários. E aí nós temos a pirâmide que vai descrever, vai ilustrar melhor o que nós falamos. Aí nós temos o nível estratégico e a diretoria, no meio, o nível tático ou intermediário, e aí nós temos a gerência. E o nível operacional nós temos o pessoal da produção. Aí esse esquema típico de planos táticos e operacionais. Nós temos aí o planejamento estratégico, e aí está ligado a esse planejamento. É o planejamento financeiro, o planejamento de produção e o planejamento de marketing.
Planejamento financeiro responde pelo fluxo de caixa, planos de investimento e plano de aplicações. No planejamento da produção, nós temos o plano de produção, o plano de manutenção e o plano de abastecimento. E o último planejamento, nós temos o planejamento de marketing, né? Que está ligado a esse planejamento de marketing, o plano de vendas e o plano de propaganda. Todos, sem exceção, todos trabalham e utilizam seus esforços, direcionam seus esforços para alcançarem os objetivos departamentais. Tipos de planejamento, como já foi dito, nós temos aí o planejamento estratégico. No campo do planejamento estratégico, a pergunta básica é: em que atividade está a entidade ou organização? Mas comumente o que nós gostaríamos de fazer quando crescermos. Então, essa forma de pensar está ligada ao planejamento estratégico. Claro que todos precisam saber onde estão, onde querem chegar. Mas no planejamento estratégico nós temos essa grande pergunta que precisa de resposta, né? Então, o período de tempo, normalmente o planejamento estratégico, ele traça planos, né? E o seu planejamento está voltado para um período mais longo, né? Acima de 5 anos. Né? Período longo, eu estou me referindo a um período acima de 5 anos. Por exemplo, comprar uma empresa não é algo que nós tomamos numa decisão ou de um dia para a noite. Então, demanda um certo tempo. Planejamento tático é um planejamento feito em nível departamental. Suas principais características são, entre elas, né? Primeiro, é projetado para o médio prazo, geralmente para exercício anual, né? Ou seja, para um ano. Né? As tomadas de decisões estão ligadas para um ano. Essa é uma meta que é estabelecida, né? Esse tempo de um ano. Segundo, envolve cada departamento, abrangendo seus recursos específicos e preocupa-se em atingir os objetivos departamentais. E o terceiro é definido por cada departamento da empresa. Então, são características bem peculiares, né? Está ligado ao planejamento tático. E no planejamento operacional, tá? É o planejamento feito para cada tarefa ou atividade. Suas principais características são, entre elas, é projetado para curto prazo. Nós tínhamos aí no planejamento estratégico um tempo de 5 anos, no planejamento tático um período de 1 ano, e agora no planejamento operacional é para imediato, né? Tomar decisão não é longa, né? Mas é para já. Segundo ponto, envolve cada tarefa ou atividade isoladamente e preocupa-se com o alcance de metas específicas. Terceiro, é definido para cada tarefa ou atividade. O quarto ponto, o planejamento operacional, podemos dizer que ele é constituído geralmente por metas, programas, procedimentos, métodos e normas. E todas essas questões abordadas nesse slide, nós podemos dizer que é para ontem, é para hoje, é para já. Então não se tem tempo para esperar ou tomar uma decisão para daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos. As decisões é para já. Por exemplo, se uma norma não está indo de forma correta, o método estabelecido não está dando certo, a norma não está sendo cumprida, os procedimentos estão errados, isso precisa ser ajustado e não pode ser para daqui a um ano. Está ligado ao operacional? É para já, é para imediato. Nós vamos ficando por aqui e na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre esses tipos de planejamento. Nós vamos detalhar um pouco mais cada tipo de planejamento. Muito obrigado e até mais.